E aí, meus consagrados, tudo bom com vocês? Bom, hoje vamos de Mauá novo. Esse Mauá conta a história de um protagonista que vagou pelo Murim dependendo apenas de seus punhos. O cara era uma arma mortal, mas, infelizmente, ela acabou batendo de frente contra uma facção demoníaca e acabou indo de arrasta para jogar no Vasco. Porém, ele reencarna no corpo do filho mais velho de um grupo mercantil afiliado, chamado É Unha. Mas antes, se você é novo e ainda não me conhece, eu me chamo Matheus, sou um dos responsáveis aqui a produzir esse conteúdo para vocês e te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o like para estar ajudando a impulsionar o vídeo e acabar chegando em mais pessoas. Bom, e você pode estar hypando também o vídeo se você assistir no celular, é só clicar em hypar que já vai estar ajudando pra caramba, beleza? Aqui embaixo no primeiro comentário fixado vai estar o nome do Mauá, capítulos resumidos e meu pix que você pode estar apoiando o canal. Você também pode se tornar um consagrado júnior aqui do canal e além de apoiar o canal você vai estar ganhando benefícios exclusivos, como participar de sorteios, contato direto comigo, ter acesso a vídeos apenas para os membros. Para isso é só clicar em seja membro e estar se tornando um nobre júnior aqui do canal, beleza? Agora chega da minha enrolação e vamos pro vídeo. Ah, vamos nessa! O Rei dos Punhos foi um título dado ao homem que subjugou Jianghu com seus punhos nus sozinho. Ele é um homem que é chamado mais pelo seu título do que pelo seu próprio nome, o Rei dos Punhos Dan Woo-sung. O Mauá começa com o protagonista já sangrando e falando para si mesmo: fui emboscado por um grupo misterioso. E agora? Diz ele pensativo. Ele olha para cima e se depara com duas pessoas daquele grupo. Restam apenas dois. Ele fala o quanto eles parecem habilidosos e se pergunta de onde eles são. Logo após ele dizer isso, ele chuta um dos caras que ele derrotou até os inimigos. E então o inimigo parte o próprio aliado no meio, usando uma espada que se chama Demônio da Espada. O protagonista fica impressionado e fala: caramba, ele cortou o seu próprio aliado sem hesitar. Ele luta sujo, enquanto dá um breve sorriso e fala: o símbolo em sua espada? Essa crueldade de vocês dois. Enquanto pergunta se os inimigos são da facção demoníaca, e então os inimigos falam que estão impressionados, usando o título do protagonista para se referir a ele, de Rei dos Punhos. Você aguentou por tanto tempo, realmente você merece o título. Isso, o protagonista já solta um gritão para ele calar a boca, e ainda fala com expressão de raiva que vai matar eles com apenas 10 ataques, e já se prepara para dar o golpe, entrando na posição de luta. Os caras da facção demoníaca chamam ele de arrogante e perguntam quanto tempo durará essa arrogância e autoconfiança do prota. Já se preparando para dar um ataque com a espada, assim que se prepara, a espada começa a sair umas névoas negras. Ele ataca o prota, mas o prota desvia, já carregando um murrão pique Ryu de The King of Fight. Com a mão cheia de raio, ele acerta no cara da facção demoníaca. O cara da facção demoníaca senta a pancada e cospe sangue, dizendo que o protagonista é rápido. Enquanto isso, o prota já prepara o próximo golpe e faz uma contagem de 1, 2, 3. Nisso, o protagonista estranha, pois ele estava dando uma sequência de golpes no inimigo e viu que estava acertando os pontos vitais do inimigo. Então ele diz: estranho, meus ataques estão acertando seus pontos fracos e é como se alguém estivesse me restringindo. O prota olha pra cima e vê outro cara da facção demoníaca com uma linha no braço dele, se perguntando quando aquele desgraçado tinha feito aquilo. Nisso, o prota é perfurado por uma lança do inimigo em que ele estava remoendo na porrada. O prota cospe sangue e o cara da facção demoníaca fala: esse é o fim para o reinado do Rei dos Punhos. Mas eu acho que ele subestimou o Rei dos Punhos. O prota tora a linha que estava no seu braço e prepara um pancadão de trovão e mete a pancada seca no inimigo, que chega e explode o chão. É, meus consagrados, mas mesmo assim não deu para o protagonista. Enquanto o prota cai, os inimigos vão e falam que ele é muito bom de luta. Os dois inimigos trocam ideia ali após derrotar o prota, e um deles diz para o outro que a luta poderia ter sido perigosa. Graças a você, a luta poderia ter dado merda. Então eles vão lá cutucar o corpo caído do nosso protagonista. E quando fala: ei, Rei dos Punhos, se você vai morrer, você deveria. Toma! Nisso, o Rei dos Punhos já dá um gancho deitado. Falei, meus consagrados, que subestimou o prota? O prota faz a contagem do seu último golpe, 10, enquanto percebe que a força dele estava deixando seu corpo. Ele fala já prestes a partir dessa para uma melhor.
que queria poder ter batido no inimigo só mais uma vez. Nisso, já corta para um raio caindo em uma casa. Bom, esse raio acabou caindo na casa da montanha Jiunhua, casa de campo. Aparece uma pessoa acamada abrindo os olhos. Temos uma mulher falando: que choque! Mestre, você está bem? Meus consagrados, o protagonista acabou reencarnando em outro corpo, o Prota, então se pergunta se alguém curou ele. Nisso, descobrimos que a mulher que falou com o Prota é a empregada dele, a empregada que ajudava ele a levantar. E o Prota fica abismado se perguntando que não tem nenhum ferimento. A empregada já chama ele de primeiro jovem mestre e pergunta se ele queria água. Ele fala que sim, e se pergunta: primeiro jovem mestre? Ele estava confuso, né? O Prota olha para o lado e vê um espelho e fica abismado ao se olhar no espelho, se perguntando quem tinha colocado uma máscara na cara dele. Ele fica puxando a pele da cara e a empregada se assusta, né? E diz que vai chamar um médico. Ela sai do quarto, bate a porta e diz que o Prota estava totalmente louco hoje. O protagonista fica sozinho no quarto e se pergunta se isso era obra da facção demoníaca. Mas aí ele já pensa: se eles pudessem fazer algo assim, eles já teriam dominado a Jianghu, que é o nome da antiga terra do Prota. Ele se olha no espelho novamente e pergunta quem é essa pessoa. Acho que vou ter que descobrir. Então ele se levanta e vai procurar por alguma coisa ou evidência de quem era aquele corpo que ele estava. Nisso, ele percebe que o corpo que ele estava agora era uma merda, né? 2 movimentos e o cara já cansou. Ele fala que esse corpo era um lixo total. Ele se escora em uma mesa e vê um caderno com a capa escrita: Grupo Mercante é Unha. O protagonista se pergunta: Grupo Mercante é Unha? E fala que já ouviu falar sobre esse nome antes. É um grupo mercante grande, localizado na montanha Jiunhua. Então, meus consagrados, ele reencarnou na mesma terra dele, só que no corpo de outra pessoa. O Prota olha para o caderno e vê que o destinatário é o dono do corpo. É o filho mais velho, Li Jin-eun. Então ele vê que todas as cartas enviadas para ele são sobre dinheiro e mulheres. O Prota já fala: que perdedor, pelo amor de Deus. Bom, ele fala que não sentia energia estranha no corpo dele. Então ele se pergunta se isso que aconteceu com ele foi uma reencarnação. Enquanto isso, do nada, aparece um cara esquisito no quarto dele, falando: jovem mestre, você está bem? E é nos apresentado o médico que a empregada foi buscar, chamado Gong-sun Myung, médico de Li Jin-eun. Rapaziada, o Prota tem médico particular. O Prota se pergunta e olha com um cara de desprezo para o médico: quem diabos é esse? O médico fala que estava ali porque disseram que tinha algo de errado com ele e fala que estava preocupado com o Prota. O Prota corta o médico e fala que estava bem e não precisava se preocupar. O médico fala que está feliz e fala também que tinha preparado uma refeição para ele: sopa de galinha deliciosa. O médico fala que isso é ótimo para revigorar o seu corpo. Já o Prota olha para a sopa com cara de nojo e fala: essa merda podre? É isso que você chama de sopa de galinha? Essa sopa de galinha era ótima, né, para quem estava saudável, mas era um veneno letal para quem estava doente. Quando o Li Jin, que é o corpo atual do Prota, meus consagrados, esse é o médico reverso, né? Ele quer matar o Prota, desejando só regresso na vida do Prota. O Prota mal reencarnou e já vai de Vasco novamente. Bom, o nosso protagonista fala que esse médico era uma cobra, enquanto o médico insiste que o Prota coma, né? Bom, ele sair daquela situação, pergunta ao médico quantos anos foi o torneio de artes marciais do Dragão da Fênix. O médico responde: sei lá, velho, aos 200 anos. O Prota fala que entende e expulsa o médico do quarto, falando que vai comer a sopa dele. Bom, em seguida ele fecha a porta do quarto e fica se perguntando: então, faz muitos anos desde que eu morri, e diz que vai se vingar de todos os desgraçados que mataram ele. Até o médico vai se lascar nessa história aí. Ixi, rapaziada, o Prota disse que vai acabar com eles com um soco só dessa vez. Depois, já corta para a mesa cheia de comida e uma pessoa falando: uau, eram as empregadas do Prota, impressionadas com ele estar comendo tanto. Elas falam que o Prota atual estava comendo tudo com tanto apetite, que acharam estranho, pois o dono do corpo costumava apenas comer mingau. Rapaziada, o Prota era passar fome, né? Depois mostra o Prota lindão, hein, rapaziada. Pera aí, cara, tu quer me quebrar. Depois já mostra o Prota daquele jeitão, né?
Ele estava todo suado, pois ele voltou da corrida matinal dele. Então o Prota pergunta às empregadas se o café da manhã estava pronto. As empregadas o respondem que sim. Então ele vai ver o que as empregadas tinham feito. Ele olha para o café da manhã e fala às empregadas para manter o café da manhã simples como estava naquele momento. Enquanto isso, as empregadas cochichavam, falando que o Prota estava aparentemente mais saudável. Nisso, já aparece um velho chamando o protagonista pelo nome. Ele já olha com um cara de desdém, né? O velho entra na sala em que o protagonista estava e o Prota já diz que o velho era rude. O velho que entrou é o médico do protagonista. Então o Prota olha para ele, sério, e se pergunta por que o médico fica grudado nele o tempo todo. Bom, ele já dá aquele sorriso malicioso e se pergunta se ele deve fazer algo com o médico. Nisso, o Prota já pergunta o que o médico queria com ele. E o médico já paga de doido, né? E já pergunta o que o senhor quer dizer com isso. O médico começa a fazer drama, né? Dizendo que não houve nada e estava apenas com saudade do Prota. Então o Coreia diz ao Prota que sua aparência parece mais saudável. E diz que todo o esforço dele para tratar o Prota foi em vão. Nisso, o Prota já olha para ele sério e diz: esforço? Você quer dizer tentar me seduzir com a sopa de dragão e da Fênix? O médico já olha para o Prota assustado e diz que aquilo era um mal entendido, dizendo que a sopa era nutritiva e fazia bem para a saúde. Mas o Prota debocha do médico, falando que pensava que a sopa era um veneno. Na hora que o Prota disse isso, o médico disse que era o médico pessoal dele e nunca faria uma coisa dessas com o Prota. O Coroa diz que vai se retirar, mas o Prota chama ele pelo nome e diz que o médico veio sem ser chamado e agora queria ir embora sem a ordem dele. Rapaz, o protagonista tá com a cara que vai matar esse cara, velho. Mas então, o Prota faz um breve sorriso e diz que era apenas brincadeira. O Coroa fica aliviado e o Prota diz que precisava enviar uma carta e pediu para que o médico levasse as ferramentas de escrita até ele. O médico concorda e diz que iria fazer isso. E o médico escreve o que ele estava falando. Devido à grave doença do senhor Lee Jin-un, devo permanecer na casa de campo por algum tempo. Como esta vida minha é teimosamente longa, por favor, aconselhe-me sobre o que devo fazer a seguir. Na hora que o Prota falou isso, o médico olha com a cara de quem não gostou. E o Prota então pergunta por que o médico não escreveu o que ele tinha acabado de falar. Então o Coroa dá um sorriso falso e pergunta ao Prota o que ele estava falando. Mas do nada, o Prota joga o hashi que ele estava comendo na direção do médico, pegando de raspão e perfurando a parede. Rapaz, se pegasse no médico, ele iria jogar no Vasco. Então, com uma aura intimidadora, ele fala ao médico que não era o Lee Jeon do passado. O médico olha assustado para o Prota e pergunta o que ele queria dizer com isso. Então o Prota já começa falando sobre a sopa, que para pessoas saudáveis funcionava como um tônico e para pessoas doentes era como um veneno, que era o caso do corpo do atual do Prota. Então o nosso protagonista começa a desmascarar o médico, falando que ele checou o pulso dele quando ele tomou a sopa para ver se ele iria morrer, e fala que sentiu a aura do médico de querer matar ele, né? O Jeon, depois disso, diz que o médico não estava agindo sozinho e diz para o Coroa entregar quem mandou ele fazer aquilo com ele, né? O médico, pagando de doido de novo, né, diz: como que o jovem mestre pode suspeitar de alguém tão gentil como ele? Assim que ele fala isso, o médico mostra quem realmente era, né, e diz que estava tentando deixar o Prota morrer com dignidade. Então o Coroa já puxa uma lâmina, mas o Prota se levanta já preparando um tapão na cabeça do médico, que fica cuspindo sangue, né? O Prota, depois do tapão, diz para o médico não se distrair, enquanto ele estivesse falando. Nisso, já mostra o velho com a cabeça em cima da mesa cheia de ketchup. O Prota diz que sentiu dor ao dar aquele tapão na careca do médico também, velho, parecia um ovo. E diz que aquele corpo realmente era inútil. O Jeon desconfia que quem tinha mandado matar ele tinha sido o grupo mercante Eunha e diz que quando voltar vai investigar isso. Nisso, o Prota já sente uma dor de cabeça e começa a ter lembranças do passado do antigo dono daquele corpo. Bom, é nos mostrado que o antigo dono daquele corpo não era tão inteligente quanto o seu segundo irmão e nem tão forte quanto o terceiro irmão. Ele era apenas um filho mais velho deficiente. Ele tentou compensar suas deficiências com dinheiro, mas acabou se entregando a uma vida de prazeres depravados. Quando ele percebeu seus erros, tentou voltar atrás, mas já era tarde demais. Tendo negligenciado sua saúde, ele acabou naquela casa que está hoje para se tratar.
O Prota já pensa consigo mesmo, se as memórias estiverem corretas, o clã principal não se importava com ele, e nem com o lugar que ele estava. O Prota fala que no começo o problema era ter reencarnado sem memórias deste corpo, mas agora finalmente vai poder focar nas artes marciais. Ele fala que o antigo dono do corpo era um burro, dizendo que desperdiçou um corpo tão dotado por natureza, e diz que com o conhecimento dele da vida passada e alguns elixires, ele iria alcançar o alto nível em pouco tempo. Na hora que ele fala elixires, ele olha para trás e vê uma bolsa de moedas e diz que tudo que ele tinha tudo o que ele tem é dinheiro. Olá, eu gosto de dinheiro. Isso mostra que o médico foi de arrasta mesmo, meus nobres. Logo em seguida, passa um ano, e aqui já vemos o cara entrando pelo portão principal da casa e se apresentando como um Mock Inseop, do esquadrão de guarda do grupo mercante, e pergunta sobre o Prota. A empregada já fala que ele estava ali atrás dela. Nisso, já mostra o Prota meditando e fortão, rapaziada. Parece que ele usou bomba, hein? O Mock ficou impressionado com o Prota. No capítulo seguinte, já começa mostrando que algumas estações se passaram e o protagonista diz que nesse tempo ele passou treinando e que o núcleo de energia dele tinha se manifestado e que gravou todas as artes marciais necessárias no corpo atual dele. E então é nos mostrado algumas das artes marciais que o Prota dominou: a arte de mobilidade iluminada, a arte do corpo iluminado, o passo rápido e uma arte que o Prota consegue dominar relâmpago chamada de a arte de 10 fases do relâmpago branco. Também é nos mostrado que ele alcançou a 4ª fase. Então já é nos mostrado o Prota treinando. Ele tá lá na casa dele fazendo alguns movimentos de luta, até que ele foi chamado por aquele guarda do grupo de mercantes, falando que já fazia muito tempo, e se apresenta como um Mock do esquadrão de guardas, e ele diz que trouxe uma carta do clã principal para o jovem mestre. O Prota pede para que ele o mostre a carta e o guarda fica surpreso, porque esperava que o Prota tivesse acamado e doente como estava no início, e pergunta aonde aquele fracote foi parar. Nisso, ele entrega a carta ao Prota e o mesmo começa a ler a carta. A carta dizia que o pai do Prota desmaiou e agora estava acamado, né? Só que não explica o porquê que o pai do Prota adoeceu, coisa que o deixa com dúvida. Ele pergunta ao guarda o porquê que não tinha escrito na carta a doença que deixou seu pai acamado. E o guarda explica que o grupo deles tem pagado tributos sob o pretexto de taxa de proteção. Esses pagamentos se acumulam, se tornando uma bola de neve. O Prota pergunta se o clã Ouyang fez algo para merecer o aumento dessas taxas, e o guarda responde que não, e conta sobre um acontecimento recente sobre a seita da pequena divindade que tentou impor impostos comerciais. O clã Ouyang disse que era só se encontrar com o clã principal se houvesse esse problema, mas eles não fizeram nada quanto a isso. O guarda também conta que o capitão dele não pode nem protestar, pois estava falando do clã Ouyang. O Prota lembra que já ouviu falar sobre o clã e que ouviu rumores que eles são fortes o suficiente para alguém como ele saber sobre eles. O Jeon fica empolgado e fala calmamente ao guarda que era só ele lidar com o clã Young e tudo se resolvia. O guarda fica com uma expressão apreensiva e fala que também tinha outra razão crucial por trás do colapso do pai do Prota. Ele fala que houve uma luta de espadas entre o segundo e o terceiro jovem mestre. Depois ele viu eles lutando, ele simplesmente desmaiou. O Prota já pensa que o pai desmaiou de raiva, né? E o guarda afirma. Então o Prota fala que não pode ficar apenas sentado assistindo e fala para o guarda ficar com a carta. Nisso, o Prota levanta e diz que vai pessoalmente lá no clã principal. Então já corta para o guarda falando com os outros criadores de casa, que o Prota mudou e o que estava com um corpo incrível. Os outros criadores ficam tirando onda com a cara do guarda, né? Dizendo que era impossível o Prota estar do jeito em que o guarda falou, pois ele era um inútil, né? Então aparece um cara perguntando se o jovem mestre se recuperou da sua saúde. Então esse cara é nos apresentado como Han, o vice-capitão do grupo mercante A Unha. Ele fica impressionado com o que o guarda falou e diz que o jovem mestre sempre teve um físico excelente para as artes marciais. Então o vice-capitão pergunta quando que o Prota vai voltar e o guardinha diz que não tinha certeza, mas que o nosso Prota iria vir pessoalmente. Assim que ele disse isso, é anunciado que o Prota chegou, né? Nisso, os criadores vão cumprimentar a chegada do nosso Prota. O vice-capitão se apresenta ao Prota e fala que o Prota estava quase irreconhecível e diz que fica aliviado de o ver bem. Os guardas ficam murmurando, se perguntando se o vice-capitão não tinha orgulho, pois o Prota só vivia humilhando ele. No caso, não o Prota, né? E sim o antigo dono do corpo.
Os guardas figurantes pensam o vice-capitão iria ser humilhado pelo Prota novamente, mas o Prota devolveu a saudação e agradece a todos que veio dar as boas-vindas para ele. Os guardas ficam surpresos porque o Prota tinha cumprimentado eles, né? Isso nunca aconteceu. Então mostra o guardinha que entregou a carta ao Prota e fala a todos que tinha comentado que o Prota mudou. O vice-capitão fala que o Prota realmente mudou e olha com uma cara de orgulho para o nosso protagonista. Assim que o Jin Eun entra na casa do clã principal, ele é surpreendido pelo irmão que coloca a mão no ombro do Prota. O terceiro filho, Lee Jae, chamando o Prota de pervertido e fala que a expressão dele faz ele parecer uma pessoa completamente diferente. O vice-capitão dos guardas fica pensando que o terceiro irmão vai dar um cacete no nosso Prota de novo, né? Como ele sempre fazia. Então o vice-capitão tenta melhorar o clima da conversa e fala que os irmãos devem estar emocionados pelo reencontro, tirando a mão do terceiro irmão do ombro do Prota. Quando o vice-capitão faz isso, ele leva um tapão do terceiro filho que pergunta quem ele pensa que é para tocar nele sem permissão. Ele fala que já não basta lidar com esse inútil, agora o vice-capitão estava menosprezando. O Prota fica olhando aquela cena com uma cara de desdém, né? E pergunta se deve dar uns tapas no irmão dele, né? Para que ele nunca mais lhe olhe nos olhos. O Prota estende a mão até o rosto do irmão e mete um murrão que o irmão sai voando. Nisso, o terceiro irmão cai no chão e pergunta o que diabos foi aquilo que ele fez, né? O Prota segura o ombro do irmão e aperta, né? Então seu irmão fica gritando de dor e chama ele de desgraçado maluco. O Prota rebate apertando mais forte e dizendo para ele chamar ele de irmão mais velho. Nisso, já corta para um lugar onde os criadores da casa estavam fofocando sobre o primeiro jovem mestre e é nos apresentado o segundo irmão do grupo mercante, Unha, o Li Huan. Ele vai até os criados perguntar que alvoroço era aquele. Os criados falam que o primeiro e o terceiro jovem mestre estavam brigando. Então o segundo irmão tira a conclusão que o terceiro irmão o assediou novamente. Ele achou que o nosso protagonista estava levando uma pizza, né? Quando ele abre a porta, ele vê o Prota educando o terceiro irmão. O segundo irmão fica surpreso com aquela cena. Era totalmente diferente do que ele estava esperando. Em seguida, já corta para uma sala onde se reúnem os três irmãos. O segundo irmão fala que o Prota parece estar saudável. O Prota responde dizendo que ele estava muito bem e olha para a mão do segundo irmão e vê que estava enfaixada. Então o nosso protagonista pergunta quem fez aquilo com ele. Se foi o irmão mais novo, então já mete um tapão na cara do irmão mais novo. O Prota diz ao irmão caçula enquanto bate nele que não deve empunhar uma espada para o irmão mais velho, senão ele iria levar outra surra. O terceiro irmão só concorda, enquanto o segundo olhava assustado. O terceiro irmão fica bravo com aquilo e pensa que o Prota costumava ser muito fraco. O segundo irmão, eu sei que tá meio complicado de entender, né? Basicamente o segundo irmão, ele ficava impressionado que o Prota conseguia lidar com o terceiro irmão, né? Então pergunta ao Prota o que aconteceu na casa de campo, que o Prota parece estar completamente diferente. E o Prota responde que seu irmão tem um bom olho. O nosso Jin Eun vê alguns papéis de escritura e pergunta ao irmão o que era tudo aquilo. O segundo irmão responde que era a lista dos empregados que irá levar a conferência amanhã. Nisso, o Jin Eun lê a lista, né? E tem um nome que chama muita atenção nele. E o nome do meliante é Gong Sun Myung. Ele fala que gostaria de saber quem recomendou essa pessoa. O Prota imaginou, né, que quem teria recomendado todos os nomes da lista teria sido o clã Yon Ryan. Teria sido o Yon Yan. Depois de ler a lista, o Prota chama pelos seus irmãos e pergunta se algum dos dois estava trabalhando para o clã Yuyang. Os dois irmãos negam que trabalham para o clã, então o Prota fica feliz por ouvir que eles não trabalhavam para o clã, né? E dizem em seus pensamentos que não vai ter que matar os dois. Após isso, o Prota já pergunta ao seu senhor irmão se todos os superiores iriam participar da conferência de amanhã, a qual o seu irmão responde que sim. O Prota diz que entende e que iria participar amanhã também da conferência. Depois disso, o Prota sai da sala e os irmãos perguntam aonde ele vai. E o Prota diz que vai ver o seu pai, né? Os irmãos perguntam o que aconteceu com o irmão mais velho, que ele estava tão mudado. O protagonista vai até o quarto do seu pai e começa a conversar com ele. É nos mostrado o pai do Prota, né? O Lee Seong-min, o líder do grupo mercante Unha. O pai do Prota pergunta que barulho foi aquele lá fora, em que o protagonista responde que isso foi nada, né? Ele começa a trocar um papo com o pai, perguntando se o pai estava bem, e ficou sabendo que estava acamado
por causa de estresse, ao qual o pai responde que estava sempre estressado, mas agora ele estava velho e não aguentava mais esse tanto de estresse. O pai toca no rosto do prota e diz que o filho estava muito mudado e pergunta se era mesmo o seu filho. O coroa então diz que estava muito feliz em ver o seu filho novamente. Nisso, aparece um flashback mostrando que o prota não sabia como era ter um pai, pois cresceu sem o seu pai, mas na memória do dono daquele corpo, seu pai era uma pessoa realmente ótima e grande. O prota fala para o seu pai não se preocupar, que só precisava eliminar a causa desse estresse. Ele diz ao seu pai que iria lidar com tudo, então não era para se preocupar. O pai fica se perguntando, eliminar? Enquanto o prota olha com o rosto assustado dizendo que não precisava se preocupar. O pai fica preocupado porque o prota estava sorrindo. Então corta para um dia depois do ocorrido, né? Já na conferência do grupo Eunha e mostra o famoso Young, o líder do esquadrão de guardas do grupo mercante Eunha e mestre marcial do clã Ouyang. Os figurantes do clã Ouyang cochichavam falando e perguntando se o prota era o filho mais velho. O líder do clã Yang fica se perguntando o que o filho mais velho estava fazendo na conferência. Ele dá um sorrisinho e diz que o prota estava preocupado com sua posição no clã. O segundo irmão do prota pergunta se alguém tem alguma opinião contrária da proposta e se não houver, iria mudar de pauta, né? Antes dele terminar de falar, o líder do clã Ouyang fala que tem uma opinião contrária, dizendo que soube que o primeiro jovem mestre não tem guarda apesar de ter voltado para casa e que tem uma pessoa que ele pode recomendar. Nisso, tem algumas pessoas do clã Eunha fofocando, falando que metade do grupo mercante Eunha consiste em pessoas do clã Ouyang e fala que o líder do clã não sabia quando parar. O líder do clã Ouyang lança o palito no copo do rapaz que estava conversando. Ele pergunta se tem alguém contra a sugestão dele e todo mundo fica calado com medo, até que o prota diz que ele era contra e que tinha reclamações. O prota fala que gostaria de fazer algumas sugestões também, e sugestões era demitir o líder do esquadrão Ouyang. O prota fala que isso apontando o dedo na cara dele. Os figurantes do clã Ouyang já falam que aquilo era uma piada, dizendo que o líder do clã se importava com a segurança do clã mercante Eunha. Ouyang olha para o prota e pergunta se o prota queria demitir. Ele continua falando que o prota deve ter esquecido que ficou acamado por muito tempo. Nisso, o prota dá um breve sorriso e já carrega um murro para dar nele. O prota dá um murro que explode tudo. O murro que o prota deu foi na mesa em que o líder do clã Ouyang estava. O líder ficou assustado e o prota continuava falando que o líder deve ter esquecido, já que ganhou influência, que o grupo de mercante Eunha pertencia ao prota. Nisso, corta para o flashback de minutos antes da conferência do prota, que iria demitir o líder do clã Ouyang. O segundo irmão fala que eles eram só um grupo mercante e estava fora de alcance deles mexer com o clã Ouyang. O prota pergunta para o segundo irmão se ele sabe algo, o que acontece quando o artista marcial de Yang Gu é subestimado, ao qual o prota responde que aquele que faz tal suposição é devorado. Ele diz para o irmão olhar para o estado atual do grupo Eunha e pergunta ao irmão se ele achava que ele estava sendo devorado agora. O segundo irmão fica pensativo e diz que o irmão estava correto. O prota bate no ombro dele e diz que não precisava se preocupar, que o irmão mais velho iria cuidar disso. Nisso, já corta para o acontecimento atual em que o segundo irmão fala: então era isso que o prota falou quando disse que iria cuidar disso? E aí, meus consagrados, tudo bem com vocês? Hoje vamos de continuação do mano que tá doido pra enfiar a porrada nos caras que traiu ele. Mas antes, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, hypar o vídeo, beleza? Você consegue hypar o vídeo 3 vezes, só lembrando, beleza? Caso queira mandar um pixzinho aí pro ADM pra ajudar, eu agradeço bastante. Também tem a opção de seja membro, caso queira se tornar um membro, caso queira se tornar um consagrado júnior aqui do canal e garantir alguns benefícios exclusivos, como os vídeos exclusivos e participar de sorteio, além de contato direto com o ADM aqui, beleza? E outra, já quero agradecer e dar as boas-vindas para o novo membro do canal, Josué. Seja muito bem-vindo e espero que goste dos benefícios, beleza? Eu gostaria de agradecer os novos membros do canal, a Suelen Cristina, que se tornou membro recentemente. Seja muito bem-vinda, Suelen. Espero que continue gostando do conteúdo e também dos benefícios que agora você está adquirindo, beleza? Bom, eu também quero agradecer ao João Célio Batista e também ao Josué Soares, que são novos membros aqui do canal. Tranquilo? Um salve para todos vocês e sejam muito bem-vindos. Menos o João Célio Batista, que tá aqui com a gente há mais de 4 meses. Esse cara é brabo. Bom, agora chega da minha enrolação.
E vamos pro que interessa. O Prota já começa encarando o líder do clã Ouyang, que fica com um olhar apreensivo, pois o Prota dá um pisão que quebra o chão. O cara já ficou no cagaço, né? Os guardas do líder do clã já vão proteger ele e pergunta se o Prota estava louco e qual era o significado daquela atitude dele. O líder já fala em seu pensamento o que diabos o Prota estava planejando com aquilo. O guarda do Prota já vem para protegê-lo e pede para ele se afastar. Mas o Li Jin, de forma badass, diz que aqueles guardas do clã Ouyang estavam sendo muito insolentes ao levantar as espadas para ele. Então ele pergunta se eles queriam morrer. O Prota chega até a tirar um pouco de onda com o líder do clã Ouyang, dizendo que acabou com a aposentadoria dele e saber que foi ele que mandou aquele médico lá do início matar ele. No caso, o líder do clã Ouyang queria matar o Prota e ganhar o dinheiro do clã do protagonista. Bom, o Li Jin fala que o líder do clã tentou afastar ele e os irmãos dele, pois assim seria mais fácil de dar esse golpe e roubar o clã Eunha. O líder do clã, ele já tinha convencido um dos filhos, que era o terceiro irmão, que ele podia controlar o clã Eunha, só manipulando o terceiro filho. O líder do clã diz que o Prota estava endoidando e começa a rir. Então o Li Jin já deu seu passo rápido e chega bem perto do líder do clã Ouyang e diz que aquele médico que ele tinha mandado matar o Prota morreu pelas suas próprias mãos. O líder do clã Ouyang fica desacreditado. Então Li Jin, todo humilde, fala que derrotou ele com um golpe só. Então Prota continua falando, até que o líder do clã age na covardia e tenta atacar o Li Jin pelas costas. Mas o Prota já estava ciente, então ele já tinha planejado toda aquela situação. O Li Jin já tinha carregado um murro cheio de relâmpago na mão, e logo após lança esse socão na direção do líder do clã. Mas eles acabam chocando seus ataques. O líder do clã Ouyang já fica impressionado, pois o Prota aprendeu artes marciais do relâmpago. Todos ficam impressionados com o Prota, pois ele tinha conseguido bater de frente com o líder do clã. O Li Jin pergunta ao líder do clã se atacar ele era o correto, pois ele acabou de se recuperar. O Prota propõe um duelo oficial. O líder do clã fica puto com a arrogância do Prota, e então eles fecham o acordo do duelo. Eu estou sentindo uma treta! O Prota estava satisfeito por ele ter aceitado o duelo, e o Prota responde que não, e que aquele duelo era até a morte. O líder do clã fala que o Prota treinou em uma seita muito boa, pois ele era muito habilidoso e que estava em um nível decente para enfrentar ele. Mas disse que o Prota não tinha experiência, ao contrário dele, né? O líder do clã já saca a espada e ataca o nosso protagonista, mas o Li Jin desvia facilmente e com a mão nas costas literalmente prepara um ataque de relâmpago na mão, dando um ataque certeiro no líder do clã, que voa para longe com aquele ataque. Enquanto cospe sangue, o líder do clã fica impressionado com a força bruta do nosso Prota. O Li Jin faz um olhar sério e diz que vai mostrar a ele o que era experiência de verdade. O Prota usa o ataque arte de mobilidade iluminada. Na hora que o ataque vai acertar o líder do clã, ele se protege com a sua espada. Então os dois começam a travar golpes fortes pra caramba. Enquanto o Prota atacava, o líder do clã só se protegia. Então o líder do clã diz que aquilo não estava certo, pois aquilo não parecia com alguém que tinha acabado de aprender artes marciais e ser alguém já experiente. O líder já prepara um ataque chamado Arte da Espada de Três Formas, um ataque muito brabo por sinal, mas o Prota usa o passo rápido e aparece debaixo do líder do clã, e já vem preparando um golpe turbinado, acertando em cheio o queixo do cara, que voa e bate no teto. Nisso, corta para o pai do Prota, olhando para o canto do quarto, orgulhoso do Prota que tinha aprendido artes marciais. O líder do clã cai duro no chão e os soldados vão até o corpo dele. Meus consagrados, o Prota mandou de base o segundo cara. Eita, eu vou com ele, eu vou. Os soldados ficam revoltados, mas o Prota pergunta se eles queriam ser os próximos. Os caras já ficam indignados, mas sabem que não podem bater de frente com o nosso Li Jin. E então é encerrado o duelo com o Prota campeão. Um dos guardas do líder do clã diz que o clã Ouyang agora iria atrás de vingança do clã do Prota, onde o Prota responde dizendo que se tiver gentileza deles, iria retribuir com gentileza, mas se houver rancor, ele iria retribuir com a mesma moeda.
O Li Jin diz que assume todas as responsabilidades, então que se forem fazer algo, era para bater de frente com ele, pois ele é o dono do clã É Unha. O Prota segue dizendo que o clã dele é como uma família, e que não vai ser enganado por escórias que nem eles, e diz para eles meterem um pé daquele local, demitindo todos ali. Todos os empregados do Prota olham para ele com orgulho e respeito. Depois disso, o Prota chama seu irmão e fala para ele comprar um elixir para ele, pois ele tinha dito que a responsabilidade era dele, então ele deveria receber pelo menos esse apoio. O segundo irmão concorda sorrindo e diz que vai preparar o tônico com a melhor qualidade para ele. Bom, o segundo irmão fala que o Prota vai ter trabalho daqui pra frente, contratando novos guardas, mas o Li Jin diz que já tinha algumas pessoas em mente. Então a cena corta para um cara que não conhecemos ainda, perguntando sobre o Li Jin, no caso, o nosso protagonista. Então corta para onde o Prota estava. Ele estava acompanhado do vice-capitão. O Prota então pergunta se o vice-capitão já tinha comido, onde o mesmo responde que não, pois estava trabalhando desde muito cedo. O Li Jin, em seu pensamento, falava que algumas pessoas nem tinham tempo para poder comer, por causa do trabalho, enquanto outras estavam vaziando. O Prota, olhando para alguns guardas vaziando, se irrita, estourando um corrimão de raiva. Então alguém chama o Prota e diz lá estão eles. E logo após já corta para a cena do Prota entrando numa sala caótica, onde tinha pessoa desmaiada de tanto beber, pessoa fumando, outras apostando no jogo do tigrinho. Solta a carta, tigrinho, filho. Bem caótico mesmo, parece num bar. Onde assim que o Prota entra, todos o encaram e ficam cochichando que o jovem mestre do grupo mercante É Unha tinha chegado. O Prota chega todo elegante com as mãos para trás. Ah, meus consagrados, e lembrando, esse era o local onde o antigo dono do corpo só fazia gastar dinheiro e fazer besteira. O Prota vai em direção a uma sala e um guarda gordão cumprimenta ele, dizendo que ele finalmente havia voltado a ser um otário. O guarda corrige dizendo otário não, fazendo doação generosa. O Prota diz para o guarda gordão não encostar nele, senão ele iria o sujar com essa gordura de porco. O guarda fica sem reação e o Prota manda ele abrir a porta. Assim que o Prota abre a porta, aquele cara que a gente não conhecia é nos apresentado como raposa venenosa Shu Myung-glu. E também nos apresenta dois guardas costas careca dele, um chamado Yuki Jumbo e o outro Yugi Myung-bu. Os dois guardas saúdam o nosso protagonista com um bem-vindo. Há quanto tempo? O Shu Myung-glu não gostou das saudações dos guardas costas, pois o Prota tinha acabado de se recuperar de uma doença, então era para eles perguntarem se ele ao menos estava bem, né? Logo em seguida é nos apresentado que o Prota e o Chung Myung-glu são amigos de infância, mas o Shu explorava o antigo dono do corpo financeiramente. Então o Prota senta na cadeira para trocar ideia com ele, né? Bom, o Shu tenta fazer o Prota apostar como o antigo dono do corpo fazia, mas ele só falou para o Prota jogar para sugar o dinheiro dele. O Shu fala que o silêncio do Prota estava lhe irritando, onde o Prota responde que estava pensando, né? Logo, o Shu pergunta sobre o que ele estava pensando. Então o Prota responde em pensamento se deveria matar o Shu ou não, pois ele queria pegar os guardas-costas do Shu. Bom, o Prota diz que os dois guardas-costas eram muito valiosos para proteger com o Shu. Então o Prota fala que se decidiu. Com uma cara feliz, fala para entregarem a chave do cofre. Então o Shu pergunta ao Prota que besteira ele estava falando, e pergunta se o Prota estava liso e precisava de dinheiro. O nosso Li Jin responde que sim, e iria levar só o dinheiro por enquanto. Bom, ele continua falando que iria levar o dinheiro dele por causa das coisas que ele fez com o antigo dono do corpo. Então o Prota fala que 100 mil Niang seria um valor justo. O Shu começa a rir da cara do Prota. Ele também fala que não só tinha 100 mil Niang no cofre, também continha joias, ouro e pratas, mas não havia nada para o protagonista dentro do cofre. O Shu fica indignado que o Prota estava ignorando ele desde o começo e começa a falar que o Prota era um merda que agia todo frágil na defensiva, mas agora estava carrancudo e exigindo a chave do cofre. O Shu fala puto que ele era o dono do cassino e que mandava naquele lugar. Ele também pergunta se o Prota estava a fim de morrer. O Shu fala para os guardas dar uma surra no nosso protagonista. Na hora que eles encostam no Prota, o Li Jin simplesmente fica puto e diz que estava sendo bondoso demais. Ele pega o guarda e joga ele na parede. Enquanto isso, o outro guarda vem pra cima e o Prota desvia e já dá uma rasteira nele, onde quebra o osso do pé do cara. Mas os guardas se levantaram para continuar a briga, algo que faz o Prota ficar meio impressionado, né? Pois não havia medo nos olhos dos guardas. E isso faz com que o desejo do Prota para ter esses guardas aumente.
Os dois vão para cima do Prota juntos, mas o nosso protagonista teletransporta para as costas deles, pega os dois pela careca e bate na cabeça dos dois como duas bolas de boliche. É bem que parece, né? Então Li Xin fala que sobrou só o dono do cassino, o Shu. Vulgo dono do cassino fica no cagaço. O Shu questiona quando foi que o Prota treinou artes marciais. Então o Prota responde com um olhar bem frio, dizendo que o Shu era fácil de entender. O seu amigo de infância tira uma faca e vai para cima do nosso Li Xin. Mas o nosso Prota joga a mesa na cara dele e depois dá um soco que quebra a mesa, pega na cabeça do Shu, dando um choque nele. O Shu fica caído no chão e fica se perguntando quanto que o Prota tinha treinado artes marciais. Então o Shu fica submisso e pergunta se o Prota queria mais alguma coisa além da chave do cofre. Rapaziada, depois de uma surra dessa, o cara acabou endoidando, né? Chega até a dar um abraço no Prota e dizer que era um amigo dele e que nunca mais iria intimidar ele. E até fala que agora o Prota era mais que amigo dele, era um irmão. Então ele manda os guardas dele cumprimentar o protagonista, dizendo que ele era um novo irmão dele. Os dois cumprimentam o Prota, mas o Shu, com a cara de vigarista, diz que em pensamento pensava que só precisava sair daquela situação e que iria fugir com seus guardas. O Li Xin então chama o Shu e diz que quando ele chama alguém de irmão era para a vida toda, e eles concordam. Então o Prota faz um olhar frio e diz que agora eles tinham que decidir quem seria o irmão mais velho. O Li Xin para os dois guardas saírem da sala, que ele iria resolver algo com o Shu. Então o Shu pergunta o que o Prota estava planejando com aquilo, e o Prota responde que iria educar os gêmeos direito a partir de agora, pois o Shu só lucrou por causa dos dois. O Shu fala que o Prota já queria levar o dinheiro e agora queria levar os gêmeos, então era melhor o Prota matar ele logo. Bom, e o Li Xin é óbvio que acaba concordando, né, e acaba dando uma bicuda na cara dele. O chute faz o Shu cuspir sangue. Depois disso ele acaba arrebentando a cara do Shu com a sequência de soco, né? O Shu, cansado de apanhar, ele diz que concorda com os termos do Prota. Então depois disso, o Shu estava indo embora do cassino, mas ele é cercado pelos figurantes daquele cassino que diziam que iriam matar ele, pois ele estava sem os gêmeos. Então os figurantes não esperam muito e já vão para cima do Shu, mas o Prota aparece dando um soco no chão que faz todos voarem. Bom, o Prota já fala que se quiserem matar o Shu, tinha que passar por cima dele primeiro, pois o Shu estava quase morto. Os gêmeos agradecem o Prota por ter protegido o Shu, né? Logo depois, o Prota e os gêmeos vão embora do cassino, mas atrás de uma pilastra, escondido, aparece uma pessoa e se pergunta se aquele que estava ali era realmente o Li Xin. Bom, logo depois já aparece o irmão mais novo do Prota, no caso o terceiro irmão, dizendo que o Li Xin só tinha pedido um elixir, mas na caixa tinha vários, então ele podia ficar com alguns, mas o pai o responde dizendo que todos os elixires seriam para o Prota. O pai então diz que, considerando os gastos do clã Yoyang, esses investimentos em elixires estavam longe de ser excessivo, e continua falando que enviou uma carta para os chefes das filiais do clã, amigos de longa data e mercantes respeitados. Bom, essa tal carta dizia que o clã Eunha estava comprando elixires para superar uma crise que ameaçava o clã, onde se o clã Eunha colapsar, os outros também colapsariam. Então é nos mostrado que o pai do Prota estava falando tudo aquilo para o vice-capitão dos guardas do clã Eunha. O vice-capitão diz que aquela era uma decisão sábia e que certamente o Prota se tornaria um grande artista marcial. Mal sabe ele, meus consagrados, que o nosso protagonista era um grão-mestre em artes marciais em sua vida passada. Então aqui já corta mostrando a cena do terceiro irmão treinando e com raiva, pois o pai só comprou elixir para o nosso Prota e não tinha nenhum para ele. Então ele fica muito indignado, pois todos estavam apenas falando do irmão dele, o Li Xin, e esqueceram dele totalmente. Ele se pergunta como o irmão dele ficou tão forte, meio que fazendo ele achar que aquilo parecia ser um milagre. De repente, ele escuta um som alto vindo na direção dele. Quando ele vira para ver, ele é atropelado por uma pessoa correndo. E vemos que era o irmão do Li Xin. O Prota estava correndo com uma pedra nas costas e cheio de pesos nas pernas, pique Rock Lee. O Prota diz que estava fazendo a caminhada dele, né? O terceiro irmão fica estirado no chão falando que o Prota era um louco. E aquilo não era uma simples caminhada. Então já corta para o entardecer. E o terceiro irmão continuava treinando pesado e perguntando como que o Prota tinha conseguido derrotar o líder do clã Ouyang com um golpe só. Ele se refere ao Prota como um desgraçado maldito. Nisso, o Prota já aparece nas costas dele, perguntando que desgraçado que ele estava falando. O terceiro irmão leva um susto e pergunta por que o Prota estava ali.
onde o Prota responde que estava ali pois tinha terminado a sua caminhada e agora queria ver os golpes do irmão dele, pois ele estava usando a técnica do Yoyang. O terceiro irmão executa no boneco de treino e quebra o boneco, mas o Prota diz que ele estava de forma desleixada. Na hora que o terceiro irmão vai falar algo, já vem um murrão do Prota na cara dele, mas ele consegue bloquear com a sua espada. Então o Prota fala que quando quebrou a fita dele, ele só pôde se defender. No caso, a técnica do Yoyang depende de fintar com a espada. Se o cara não conseguir, ele tem que se defender. O Prota continua atacando, já o terceiro irmão tenta contra-atacar, mas o Prota teletransporta para suas costas e fala que quando as pessoas perdem vantagem e são encurraladas, elas usam a melhor carta na manga. Ele fala isso já preparando o murrão, mas ele para o golpe antes de pegar. O Prota explica que a arte da espada de 3 focos que o Yang tentou usar contra ele era uma técnica de um golpe mortal. Então se ele pudesse mover mais rápido naquele momento do golpe, ele ganha o duelo. O Prota fala que se fosse em sua vida antiga, o Yoyang não teria nem chance de sacar a espada. Bom, esse Yoyang que eu tô me referindo é aquele líder do clã Yoyang, né? Que o Prota acabou matando com um simples gancho. O Prota fala em pensamento que o antigo corpo dele era muito mais forte e esse corpo atual não tinha nenhum terço da força do corpo do Rei dos Punhos, mas que havia pessoas que nem mesmo o antigo Rei dos Punhos conseguiu superar. Logo depois, ele é chamado por uma criada avisando que ele tinha visita. Bom, ele dá um peteleco no irmão dele e diz que aquilo foi porque o irmão dele tinha chamado ele de desgraçado. Bom, aqui já corta para as pessoas que foram visitar o Prota. Uma das pessoas fica falando que era para parar de falar bobagem, que o Prota não sabia artes marciais, ele só sabia correr atrás de mulheres. Mal sabem eles, meus consagrados, que o nosso Prota não era corno. Corno. Mal sabem eles, meus consagrados, que o Prota não era como um antigo dono do corpo. Então, é nos apresentado a pessoa que estava falando do Prota. Ela se chamava Gu Yung e tinha outra pessoa acompanhando ele, que era aquele cara que tinha visto o Prota saindo do cassino, que estava escondido atrás da pilastra. Bom, esse cara que viu o Prota no cassino falou para o Gu Yung que o Prota era um artista marcial, mas o Gu Yung não acreditava nele. E aqui já vemos mais duas pessoas, Zhu Jianyang e a outra Sema Geuk. E a outra era Sema Jiuk. Bom, no total são 4 pessoas que foram visitar o nosso protagonista. O Sema Jiuk fala que o motivo deles estarem visitando o Prota era para ter a certeza que de fato ele realmente era um artista marcial agora. E na hora que ele abre a porta, ele vê o Prota e os gêmeos com um olhar intimidador para eles. Ele vai e fecha a porta e diz para a empregada que aquele não era o Prota e pergunta onde estava o verdadeiro jovem mestre. O cara fica pensando que estava alucinando porque ele bebeu até tarde. Então ele fica pensativo porque o Prota só queria saber de mulher e vinho. Do nada, o Prota abre a porta assustando o cara. Bom, o Li Jin fala para a criada levar os gêmeos para o refeitório. Depois disso, pergunta para o seu pessoal que foi visitar ele com uma carinha intimidadora porque eles estavam parados ali. Bom, esse pessoal que foi visitar o Prota, eles meio que são os 4 reis celestiais de vinho e mulheres. O primeiro, esperançoso, da Aliança Morim, Sima Jiu. O segundo tinha síndrome do intestino irritável e fazia exames repentinamente, Zhu Jianyang. O terceiro, do estabelecimento de escolta do oeste, herdeiro mais novo de sua casa, Gu Yung, e o antigo dono do corpo que era conhecido como o infame herdeiro do grupo mercante em unha, o Li Jin. Eles falam que se reuniram, pois ouviram um rumor que o Prota tinha voltado. Gu Yung pergunta se ele estava bem, onde o Prota responde que estava muito bem. A Zhu Jianyang fala que não acreditava que viu ele naquele dia e pergunta se ele vinha treinando em segredo. Enquanto o Sima Jiuk fica calado, mas ele vê que o Prota estava exalando uma energia só dele comer dava para sentir. Um dos amigos do Prota pergunta se ele tinha planos para mais tarde, onde o Prota responde friamente que não estava interessado em nada além de ficar mais forte. Os caras ficam num cagaço, né? E perguntam se entraram na casa errada. Sima Jiuk ficou olhando aquilo e tinha uma lembrança de quando o Prota estava indo para aquela casa de recuperação. Ele tinha dado conselhos ao Prota para ele estudar e mudar de vida. Ele parabeniza o nosso meninão, dizendo que ele mudou e isso era algo para se comemorar. Eles começam a conversar onde o Prota diz que mudou e perguntam se eles mudaram também. Em seguida todos respondem que eles não eram pessoas que mudavam facilmente e dizem que era para aproveitarem e esquecerem sobre isso. Então eles começam a beber e aproveitar aquela noite.
Depois disso, eles foram embora dizendo que hoje tinha sido um bom dia e novamente parabenizam o nosso protagonista, dizendo para ele continuar nesse caminho. Logo após, é nos apresentado a casa do doce perfume, onde tinha um cara misterioso sentado e o outro ajoelhado. O que estava ajoelhado era do Yu Yang. Ele diz que o líder do clã havia morrido, e o cara que estava sentado fica muito puto com aquela notícia, né? Bom, esse cara se chamava Yeon Ji-sang, o líder da seita da pequena divindade. Ele fica perguntando sobre o Prota, né? Ele queria saber se o Prota era realmente forte quanto o cara estava dizendo, né? Bom, o cara do clã Yoyang já fala que sim, e diz que o líder do clã tinha sido esmagado com apenas o golpe. O Ji-sang pergunta qual arma o Prota tinha usado, e o cara diz que o Prota usou apenas o punho. O Ji-sang diz que um espadachim muito respeitado perder para um cara desarmado era muito vergonhoso. O cara do clã já pergunta quando que eles iriam fazer a vingança deles. O Ji-sang diz que não terá vingança, pois foi um duelo muito justo. O figurante fica puto e tenta argumentar, mas o líder da seita parte a cabeça dele, mandando ele de Vasco. Em seguida, o líder da seita diz que não era amigo do cadáver. Ele manda os empregados limparem aquela sujeira e fala sobre o grupo mercante É Unha, dizendo como ele deveria encarar aquela situação. Nisso, chegam os amigos do Prota naquele mesmo local e passam pelo líder da seita. Um dos amigos do Prota se liga que aquele velho estava falando do grupo do Prota. Em seguida, o líder da seita fica tentando imaginar quanto que valeria um herdeiro do grupo mercante A Unha. Depois disso, é nos mostrado onde o Prota estava. Ele estava conversando com um amigo dele que tinha escutado a conversa do líder da seita. Ele fala que provavelmente iriam atacar o Prota imediatamente. O Prota pergunta onde estavam os malditos, então o amigo dele responde que provavelmente estava na base deles. Bom, o Lee Jin manda o seu amigo entrar e se trocar, porque eles iriam lá. O amigo do Prota, meio nervoso, pergunta se ele ao menos sabia o caminho para a base pequena seita. Enquanto isso, ele continuava resmungando, dizendo que ele eram dois apenas contra toda a seita da pequena divindade. E diz que o Prota não sabia nem o que eles estavam tramando. Então o Prota diz que não importava e por isso eles agiriam primeiro que o inimigo. Então o Prota acaba dizendo: esperançoso da Aliança Borin, lidere o caminho. Depois disso, a cena corta para a base da seita da pequena divindade, onde se encontrava o Prota e seu amigo, ambos escondidos e se infiltrando na base. Um amigo dele diz que aquilo não era uma boa ideia e diz que não iria servir para nada. Em seguida, o Prota manda ele ir embora, pois ele só precisava dele para que ele guiasse até o caminho. O amigo dele questiona se o Prota tinha algum plano genial. Depois disso, o Prota simplesmente mete uma bica na porta. Rapaz, o Prota quer saber de nada mesmo não, né? Só mete a bica e vai para cima. Logo depois, é nos mostrado um flashback que nos conta sobre o passado do Prota. Nesse flashback, conta que o Dan e o Sung nunca ignorou uma luta desde que era criança. Ele não recuava, nem mesmo quando era órfão, nem mesmo quando estava vagando por Jianglu, e muito menos quando ascendeu ao trono de Rei dos Punhos com força pura. Depois do flashback, continua a invasão do Prota. O Lee Jin abre a porta e vê vários guardas da pequena seita. Ele caminha sobre eles calmamente, como se estivesse em casa. Os guardas ficam tudo sem entender e se perguntam quem era aquele cara. O Prota chega perto de um dos guardas e pergunta onde estava o líder da seita. O guarda questiona, falando que o Prota estava falando bobagem. Então Lee Jin, sem paciência, pega o cara pelo pescoço e manda ele ir de arrasta, falando para não fazer ele repetir a pergunta duas vezes. O guarda cai no chão morto e os outros guardas vão cercar o Prota. Mas do alto da casa aparece uma pessoa perguntando que barulho todo era aquele. Então o líder da seita, que estava acompanhado pela sua bela dama, pergunta quem era aquele cara. O Prota responde dizendo que era apenas um assassino e pergunta se ele era o líder da seita da pequena divindade. O líder da seita fala: e se eu for? Vai acontecer o quê? E aí? Hã? Nisso, ele pensa: onde já se viu um assassino que entra pela porta da frente? E ficava pensando quem diabos era aquele cara. O líder da seita olha para a mão do Prota e lembra que conversou com o cara do clã Yoyang que o líder do clã tinha sido derrotado pelos punhos do jovem mestre do grupo mercante A Unha. Ele pergunta se o Prota era o primeiro jovem mestre do grupo mercante. O líder da seita diz que não esperava alguém com o status dele o visitar primeiro e diz que nesse caso não iria se segurar e iria com tudo. Nisso, já tem uma rede sendo lançada no Prota, mas ele consegue se esquivar para trás. O Prota então lembra que fazia tempo que não lutava com várias pessoas ao mesmo tempo, e a última vez foi quando ele tinha ido de arrasta. O Prota no ar
pega a rede que lançaram nele e usa para atacar os guardas como se fosse um chicote. Nisso, sobe o ketchup de todo lado, né? Prota já bate em um, quebra o outro, sai mandando de arracha todo mundo. E mão voando, cabeça e perna, o resto dos guardas que sobraram ficam tudo assustados e abismados que o Prota estava fazendo tudo aquilo com uma rede. Eles falam que o Prota era um monstro. Nisso, lança um objeto perfurante no Prota, onde ele desvia, mas acaba pegando de raspão nele, rasgando a máscara do Prota. O Prota, meio sarcástico, fala que o líder da seita estava querendo aparecer com essa arma. O líder da seita responde que não. O líder da seita responde que não queria usar porque ela era cara. O cara simplesmente estava com uma besta. Naquele breve momento da conversa dos dois guardas seguram a perna do Prota para ele não se mexer. O líder da seita atira a flecha e diz para ele desviar agora. Nisso, é mostrado vários capangas atirando com bestas. Uma chave de flechas são lançadas. Então alguém grita o nome do Prota e diz para ele pegar aquilo. Quando o Prota olha para uma adaga, o Prota já faz um movimento com a adaga e dissipa todas as flechas. O líder da seita fica desacreditado com o que o Prota tinha acabado de fazer. O Prota olha para trás e dá um legal para o amigo dele. Depois disso, o Prota já lança a adaga no líder da seita, que desvia, mas acaba pegando nele de raspão. O Prota então diz ao líder da seita que não costumava usar a espada mas iria abrir uma exceção para ele. O líder da seita já começa a gritar e manda os capangas atirarem as flechas em direção ao Prota. Nisso, o Lee Jin não espera ninguém atirar e só vai para cima dos caras. O Prota em cima do líder da seita diz que era profissional em usar os punhos. Na hora que ele vai dar um supapo, o líder da seita coloca a mulher que ele estava de escudo humano. Mano, o cara bota a mulher que ele estava de escudo humano. O Prota, com a mão cheia de raio, ataca e explode a zorra toda. Quando vemos, o Prota está com a mulher na mão e pede para ela se afastar. O líder da seita, caído, pergunta quem era aquele cara e diz que se ele for o jovem mestre do clã Mercante Unha, ele deveria ser apenas um jovem, mas ele luta como uma pessoa bastante experiente. O Prota caminha na direção do líder da pequena seita e fala: "O que está olhando, seu desgraçado burro? Tem algo a dizer?" O líder da seita diz para o Prota esperar, e diz para o Prota esperar. Bom, além dele dizer para o Prota esperar, ele diz que tinha dinheiro e podia pagar ao Prota se ele poupasse a sua vida. Mas o Prota já mete o pisão na cara do líder da seita e fala: "Ei, líder da seita, por que você olha sempre para a vida humana como se fosse dinheiro?" E diz que não precisava de dinheiro, já preparando um ataque e finalizando o líder da seita com um punho na caixa dos peitos. E meus amados, o nosso recap vai acabando por aqui. Mas eu quero agora! Se você chegou até aqui e ainda não deixou o like, pelo amor de Deus, deixa o like. Se inscreve no canal se você for novo. Bom, aqui embaixo, além do nome do mal no primeiro comentário fixado, também vai estar meu Pix, que você pode estar fazendo de qualquer valor. Já vai ajudar pra caramba, beleza? Caso você queira se tornar um membro e ter benefícios exclusivos, como vídeos exclusivos para os membros, como esses vídeos que eu acabei postando para os membros, beleza? É só você estar clicando em Seja Membro aí, ou no primeiro link que está na descrição. O valor não chega nem a ser R$5, é baratinho, e vai estar ajudando demais o canal, beleza? Acho que já falei demais. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo.